E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o segundo vídeo da série dos 50 anos do Tri. Em 21 de junho de 1970, o Brasil meteu 4-1 na Itália, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e conquistou o seu terceiro título mundial. Título que é, acho que, o mais celebrado de todos que o Brasil conquistou. Não só porque deu a posse definitiva da Jules Rimet, que é uma coisa simbolicamente muito importante aí no imaginário do futebol brasileiro. Hoje já não é tratado mais dessa forma, mas durante muito tempo foi tratado. Foi o título mais recente do Brasil durante 24 anos, até que viesse o de 94, então ficou sendo por 24 anos, por muito tempo ficou sendo o título mais recente do Brasil, então durante muito tempo as pessoas recorriam a ele como último exemplo de um Brasil campeão do mundo. Mas também porque reuniu a seleção que é tida geralmente como a melhor equipe que o Brasil já teve. O terceiro vídeo dessa série vai ser um vídeo sobre os maiores templos do futebol mundial. Um vídeo um pouco diferente, mas pegando um gancho ali na Copa de 70. E eu tô pensando em fazer um quarto vídeo de surpresa aqui, porque eu lembrei que eu tenho isso aqui, ó, edição da placar da final da Copa de 70. Então eu tô pensando em fazer alguma coisa sobre essa revista aqui para mostrar para vocês, tá? Mas vamos falar sobre esse vídeo de hoje, que é qual que é o status global da seleção de 70. Muitas vezes a gente ouve que é o melhor time de todos os tempos do futebol mundial. O melhor time que o futebol já teve no mundo foi o Brasil de 70. E isso tem sido muito falado nesse fim de semana pela celebração dos 50 anos do título. E daí tem gente que desconfia, tem gente que acha que não, tem gente que diz que viu os VTs na Sport TV lá, futebol chato, time lento, aquelas coisas. Tá? Então por isso fica essa briga. E daí, como uma introduçãozinha rápida aqui, tá? Porque a galera gosta de ficar discutindo e assim, se eu deixar esse aviso pro final do vídeo, ninguém vai ver. Então por isso que às vezes eu faço assim, essa enrolaçãozinha aqui no começo, tá? Gente, a galera gosta de ficar brigando em rede social e gosta em rede social de tomar posições muito firmes sobre as coisas. E geralmente acaba falando bobagem, porque assim, você fica com uma posição muito firme e você vira quase que uma caricatura dessa sua argumentação, qualquer que seja o tema, no futebol, na política, na música, em série do Netflix, em qualquer coisa assim, tá? No caso do futebol, quando se fala de comparação de times, ou de times jogadores do passado com o do presente, acaba tendo dois times, e assim, o time do passado, que fala que não, porque bom era no passado, porque o que? O futebol de hoje é futebol Nutella, os jogadores de hoje tudo cheio de frescura, tudo Nutella, tudo isso, aquilo que no passado tinha jogador de verdade. E essa galerinha que sabe que é um lateral direito reserva do Paderborn e não sabe quem é o atacante do Vasco. E futebol europeu é chatice, bom mesmo é o futebol brasileiro. E tem esses papos assim. Besteira. Tá? O passado teve coisa boa, mas o presente também tem. E tem a galera contrária, que fala que tudo do passado é um lixo, que não serve pra nada o passado, não tinha nada bom no passado, tudo que é no presente é o melhor que a gente já teve na história do mundo, é o que temos no presente, e que o Beckham é melhor que o Pelé, eu já tive que ler isso, que o Ronaldinho Gaúcho é melhor que o Pelé, já tive que ler isso, não foi, tá? Não foi, né? E já fiz vídeo falando do Ronaldinho Gaúcho, tá? Se vocês quiserem ver, procurem aí, tá? Eu não vou argumentar aqui. E que o futebol brasileiro, como o futebol brasileiro de hoje não vive um grande momento, então aí o pessoal também fica querendo extrapolar isso pra história do futebol, falar como se tudo, sempre que se defendesse alguma coisa sobre a qualidade do futebol brasileiro, isso daí é ufanismo. Se você fala que o Brasil isso, é ufanismo. Não, o Brasil é o país mais vitorioso, um dos países mais vitoriosos do futebol, talvez seja o mais vitorioso, a seleção que mais ganhou a Copa do Mundo. Em Mundial de Clubes, é um dos países que mais tem títulos de Mundial de Clubes, tá? Então, mesmo tendo já 30 anos vendo seus principais jogadores indo para a Europa, mesmo tendo um período em que não ganhava muita Libertadores, o Brasil é um dos países que mais ganhou Mundial de Clubes. Então, assim, é um país dos mais vitoriosos, mais importantes na história do futebol. Tá? O Brasil é mais importante que a Bélgica no cenário internacional do futebol. Então, assim, hoje não tá bem, hoje não é vanguarda, hoje é uma das seleções mais fortes, mas não é a mais forte. Acontece, mas também não tem que se valorizar um pouco o que tem aqui, tá? Porque a gente tem uma história muito grande e um potencial muito grande no futebol. Inclusive é bom saber como foi para cobrar para que volte a ser, tá? Então é isso. Vamos lá.
Brasil de 70 entre as melhores seleções do mundo. Eu vou pegar como uma referência, tem vários rankings que já saíram, tá? Alguns são bizarros, alguns são muito... são ufanistas, tá? Alguns são bizarros também, são negacionistas de algumas coisas, tá? Mas eu vou pegar um ranking da 442, que é uma revista inglesa respeitada e que faz bons rankings. Eu já comentei o ranking deles, o ranking de técnicos deles, por exemplo, eu não gostei muito, mas esse foi um ranking recente, mas esse ranking de melhores times de todos os tempos, eu acho que ele é um ranking mediano. Ele é muito bom nas primeiras posições, eu acho que lá no meio pro fim ele se perde um pouco da lista dos 50 maiores times da história. Acho que os 20 primeiros até estão ok, ali vai 15º pra frente ele se perde um pouco, mas as primeiras posições estão boas. Tá? E é um ranking de 2016, é um ranking recente e que já tem uma visão histórica bem consolidada de várias equipes modernas, várias equipes recentes. Tá? Esse ranking coloca 4 times do futebol brasileiro entre os 50 melhores da história. Isso eu achei que podia ter sido um pouquinho mais generoso. Aí tem mais time que poderia entrar aqui e tem alguns times que eu vi que poderiam ter saído. Tá? Mas o Brasil de 82 está na 38ª posição. Esse ranking mistura a seleção com o clube. Está na 38ª posição. O Flamengo do começo dos anos 80 está na 30ª posição entre os melhores times da história. Tá? Vou passar agora o top 10. Aqui os outros 2 times do Brasil aparecem no top 10. Os outros 2 times do futebol brasileiro, né, aparecem no top 10. O ranking da 442. Então, assim, inglês, não tem ufanismo. Se tem ufanismo, seria ufanismo pró-Inglaterra. E até aparece lá na 30ª, 40ª posição. Ali aparecem uns times ingleses ali meio super valorizados ali. Mas não dá para acusar eles de ufanismo. E tem uma perspectiva histórica boa das coisas. Em 10º lugar aparece a Hungria do Puskás. A Hungria de 50 a 56. Em 9º lugar aparece o Santos de 55 a 68, o Santos do Pelé. Eu até acho que eu colocaria o Santos numa posição um pouquinho melhor, tá? Mas o Santos do Pelé aparece em 9º como o melhor time de todos os tempos. E em 7º aparece a Espanha de 2007 a 2012, né, que ganhou 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo. Em 6º lugar aparece o Liverpool de 75 a 84, né, que ganhou um monte de Copa dos Campeões, né, campeonato inglês, tudo. E em 5º, o Barcelona do Guardiola, o Barcelona de 2008 a 2011. E em 4º, o Real Madrid do Di Stéfano, o Real Madrid de 55 a 60. E em 3º, o Milan do Arrigo Sacchi, de 87 a 91. E em 2º, o Brasil de 70. E em 1º lugar aparece o Ajax do Cruyff e do Rinus Michels, o Ajax de 65 a 73, que ganhou 3 Copas dos Campeões seguidas. Tá? Não vou entrar muito no mérito se eu colocaria o Brasil na frente ou atrás do Ajax, essas coisas ali, porque assim vai muito da opinião pessoal de quem está fazendo. Porque você está misturando super times, grandes times espetaculares da história do futebol, e daí você pode ter, você gosta de um critério mais do que de outro critério, e você acaba colocando. Mas só isso assim, já colocando o Brasil em 2º lugar, na frente do Barcelona, do Guardiola, do Milan, do Arrigo Sacchi e do Real Madrid de Stéfano, já está mostrando que o Brasil de 70, de fato, merece ser considerado entre os 3 melhores times de todos os tempos. E foi. Tá? E o Brasil de 70 foi um dos melhores times de todos os tempos, sim. Não é ufanismo falar isso, os ingleses estão falando isso. Existe um respeito, uma admiração na Europa gigantesca por esse time. Sobretudo por quem gosta de estudar mais a história do futebol, tudo. O respeito que se tem à seleção de 70 é muito grande. Tá? A seleção de 70... ela tinha vários elementos que acho que a qualificam entre os melhores times de todos os tempos. Um elemento no papel era um time muito forte, era um time que tinha muito craque. Alguns craques que nem eram tão conhecidos na Europa, porque eles jogavam, todo mundo jogava no futebol brasileiro na época, mas já estavam ganhando, mas alguns já eram. O Pelé já era bastante conhecido. Mas Pelé, Jairzinho, Gerson, Rivelino, Tostão, tudo no mesmo time, né? Carlos Alberto. Se você considerar que o maior jogador da história do Santos, do Brasil e na minha opinião do mundo, mas assim, tem gente que, mas assim, um dos maiores do mundo, tá lá nesse time, Pelé. O maior jogador da história do Corinthians, tá lá,
né, o Rivelino. O maior jogador da história do Cruzeiro tá lá, o Tostão. O Jairzinho não é o maior jogador da história do Botafogo, mas entre os 5 maiores ele é. E o que não faltou foi craque espetacular na história do Botafogo, para colocar, né? O Gerson é um dos maiores jogadores da história do São Paulo, do Fluminense e do Botafogo. Então, assim, os jogadores que estavam lá eram muito pesados. O Carlos Alberto ainda briga para ser o melhor lateral direito da história do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro teve Jorginho, que era um baita lateral, Leandro, que era um baita lateral, Cafu, que era um baita lateral, Daniel Alves, que é ou era lateral, né, que agora tá jogando no meio de campo, mas é um baita lateral. O que não faltou foi grandes laterais direitos na história do nosso futebol, e o Carlos Alberto é um cara que está na conversa de ter sido o maior de todos eles. Aí você pode preferir um ou outro, mas ele está na conversa. Então, o que não falta é craque nesse time. Isso chama atenção. Segundo, o jogo coletivo. Para os padrões do futebol da época, era um time muito bem resolvido taticamente. O futebol da época saía muito gol, então o Brasil até tomava uma quantidade maior de gols. O Félix foi um goleiro com participações importantes na Copa, mas não foi um goleiro... não está entre os maiores goleiros da história do futebol brasileiro. O Leão, que foi o terceiro goleiro da seleção de 70, se tornou um goleiro muito maior que o Félix. Naquela época ele tinha só 20 anos. Acho que seria muito arriscado colocar ele de titular, mas depois ele se tornou o melhor goleiro do Brasil nos anos 70. Eu, no outro vídeo, né, falei que acho que o melhor goleiro que o Brasil teria seria o Manga, mas o Manga estava jogando no Nacional de Montevidéu. Era mais, não se convocava jogador que jogava fora do Brasil na época, né? Ele não estava muito no radar. Então, por isso também não teve essa oportunidade. Mas... fora isso, era uma seleção que tinha muito jogador bom, e que era taticamente bem resolvida coletivamente. Era um time que tinha muitas opções de jogadas, tinha lançamento com o Gerson, com velocidade do Jairzinho, mas tinha jogada de passe, Tostão se deslocando para a chegada do Pelé vindo de trás, né? O Rivelino às vezes era ponta, às vezes ele ficava mais no meio, o Tostão caía para o lado, né? Era um time com muitas opções, então era um time taticamente bem resolvido, era um time de vanguarda do ponto de vista científico, técnico, físico, era um time que corria muito, ocupava muito espaço para os padrões da época, né? Até porque fez uma preparação física que foi marcante na época, né? Que estabeleceu um novo padrão sobre como se fazer uma preparação física para jogar um evento como essa Copa do Mundo naquele momento. Virou um modelo para os anos seguintes. Então era um time coletivamente também muito bom. Era um time que representava o futebol brasileiro. E isso é importante, porque por mais que você tenha a birra da seleção brasileira hoje, ou do futebol brasileiro, a Europa tá melhor, tudo, o futebol brasileiro, a escola brasileira de futebol é uma das melhores do mundo, se não das mais vitoriosas. Eu não vou dizer se melhor ou pior, porque assim vai muito de gosto, mas é uma das mais importantes do futebol mundial. É uma das mais valorizadas, é uma das mais reverenciadas, é uma das mais seguidas, uma das mais celebradas, porque é um futebol bonito, vistoso, um futebol agressivo, e um futebol muito técnico, com muita habilidade, e aquela seleção de 70 representava o futebol brasileiro muito bem, porque tinha jogadores muito talentosos e habilidosos, mas que coletivamente também era bem resolvido, então por isso conseguia ser um time poderoso, vencedor, e um time bem resolvido nas suas questões ali, e que conseguiam valorizar o que cada jogador tinha de melhor para oferecer. Então é um time que o mundo inteiro, quando pensa, pô, o futebol brasileiro, como eu gosto do futebol brasileiro, não, faz tempo que eu não vejo o Brasil jogar daquele jeito, tem essa seleção aqui, do Dunga, do Tite, do Filipão, sei lá o que, não dá pra ver essa seleção brasileira. O futebol brasileiro é legal de ver, pô, o futebol brasileiro ali, que os caras tocam passe, daí o jogador dá um passe de calcanhar, daí o jogador mar no peito, umas tabelinhas rápidas, daí limpa a jogada, passa, jogadores que de repente tiram uma jogada
da Cartola ali, e a seleção de 70 representa tudo isso, né? Como a seleção de 82 era muito parecida, acho que a seleção de 82 ela é muito celebrada historicamente, porque a seleção de 82 era muito parecida com a de 70 nessas características. Eu só acho que a seleção de 82 ela teve problemas, e eu fiz um vídeo sobre a seleção de 82, né, que ela não soube resolver alguns problemas que ela tinha. A seleção de 70 soube lidar melhor com as suas vulnerabilidades ali de resolver os problemas ao longo do torneio. A seleção de 82 não soube tão bem, né, inclusive em escalação, e também porque a seleção de 82 acabou não ganhando, né, a seleção de 70 ganhou, então ela acabou completando a sua obra, né, de forma gloriosa. E a seleção de 70 acaba também sendo a seleção campeã da Copa do Mundo, que muitas vezes é vista como a melhor Copa de todos os tempos, que foi a Copa de 70. Ela é vista como a melhor Copa de todos os tempos por muita gente, porque é uma Copa que ainda era um futebol muito ofensivo, então os jogos eram muito emocionantes, tinha muitos gols, né? A média de gols ainda foi alta na Copa de 70. Além disso, coincidiu de várias equipes, várias seleções, países tradicionais estarem com seleções muito fortes. A Inglaterra estava com uma seleção muito forte, seleção campeã do mundo de 66, mas que para muita gente o time de 70 era ainda melhor. A Alemanha Ocidental, que vice-campeã de 66, estava com um time mais forte ainda, já ensaiando para o time que se tornou campeão em 74. A Itália voltava a ser forte, porque a gente não trata a Itália e vê a Itália como uma potência do futebol, mas depois que a Itália foi campeã do mundo em 38, ela nunca mais tinha passado de fase na Copa do Mundo. Ela não passou de fase na Copa de 50, não passou de fase em 54, não jogou 58, ela não passou das eliminatórias em 58, não passou de fase em 62 e não passou de fase em 66. Então aquela Copa marca um retorno da Itália poderosa, né, de uma escola importante do futebol mundial, que era vitoriosa em clubes, né, com o Milan, com a Inter nos anos 60, mas voltava a ser poderosa em seleções. O Uruguai volta a ficar entre os grandes times do futebol mundial, coisa que não acontecia desde 54. Então o Uruguai voltando a apresentar um grande futebol. A Argentina não apareceu, né? A Argentina foi eliminada pelo Peru nas eliminatórias, na Bombonera. Então a Argentina não chega à Copa do Mundo. Isso foi uma baixa. A França não era vista como uma seleção tão forte assim, nem a Espanha, nem a Holanda. Então esses países acabam não contando tanto assim. Mas muitos países foram com seleções muito fortes. E teve muito jogão entre eles, né? Teve um Brasil e Inglaterra, o jogo mais difícil do Brasil na primeira fase, 1-0, vitória apertada, jogo difícil. Teve nas quartas de final um Alemanha Ocidental e Inglaterra. A Inglaterra faz 2-0, a Alemanha Ocidental vira para 3-2 na prorrogação. Um jogo espetacular em que a Inglaterra talvez passasse se não tivesse com o seu goleiro reserva, né, o Banks, um dos melhores goleiros da história, que tinha feito aquela defesa histórica contra o Brasil na primeira fase. Não, teve um problema de saúde, não pôde jogar. A Inglaterra foi com o goleiro reserva, que jogou muito mal naquele jogo, o Bonetti, e a Alemanha Ocidental acabou ganhando. Daí teve um Uruguai e União Soviética. A União Soviética era uma potência do futebol mundial na época, né? Não se apega muito pelo que a Rússia e a Ucrânia é hoje. A União Soviética era campeã europeia, naquele momento era vice-campeã europeia, mas já tinha sido campeã europeia. A União Soviética era uma das seleções mais fortes do mundo. Ela foi vice-campeã da Eurocopa em 68 e vice em 72. Então era uma potência do futebol na época. E a União Soviética também foi com um time forte, já sem o Yashin, o goleiro, mas com um time forte. Pega o Uruguai, perde no último minuto da prorrogação das quartas de final para o Uruguai. Daí chega na semifinal, tem um Brasil-Uruguai, que é vingança do Maracanaço, sei lá o que. O Brasil vira para cima do Uruguai num clássico sul-americano. Na outra semifinal, a Itália mete 4-3 na Alemanha Ocidental na prorrogação, no que é considerado por muita gente o melhor jogo da história das Copas. E depois a final, um Brasil-Uruguai, que é aquela saudação do futebol artístico do Brasil, tudo metendo 4-1 na Itália. Então, foi uma grande Copa do Mundo e o Brasil venceu essa Copa do Mundo ganhando todos os jogos. Então essa ele é saudado também como um dos melhores times de todos os tempos, também por causa disso, né? Porque ele venceu um dos torneios que é lembrado como um dos melhores de todos os tempos. Então, acho que tudo isso qualifica esse time do Brasil como um dos melhores da história, sim. Se você quer colocar ele em primeiro, em segundo, em terceiro, aí é questão do critério. Tá? Uma coisa que eu acho que é bem fácil você dizer que é o melhor time, é a melhor seleção de todos os tempos. Acho que a única seleção que dá para concorrer num eventual ranking seria a Holanda de 74.
Mas porque a Holanda de 74, que não era um time tão bom assim, tá? A Holanda era um time espetacular, mas foi um time que durou pouco tempo, né? Foi um time que em 78 foi vice-campeão, mas já jogava um outro futebol. A Holanda de 78 não era carrossel holandês. A carrossel holandês daquele estilo de jogo era 74. Mas a Holanda não ganhou nenhuma competição, né? Ela cai na semifinal da Eurocopa de 76 para a Tchecoslováquia e ela perde as finais da Copa de 74 e 78. Mas aquela Holanda tem um fator que pode qualificá-la, vai. Ela é um time que influenciou a história do futebol, ele mudou a história do futebol. O Brasil de 70 ele não teve tanta influência no que veio depois. A Holanda de 74 teve mais. Um estilo de jogo que acabou inclusive inspirando o que se tornou o Barcelona do Guardiola. Então a Holanda de 74 tem esse fator ali que você pode considerar, mas mesmo o ranking da 442 colocou a Holanda de 74 em 19º, colocou o Brasil de 70 em segundo e a Holanda de 74 em 19º. Então achei uma posição muito cruel com a Holanda de 74, acho que ela merecia uma posição melhor, talvez até no top 10, mas ficou bem atrás do Brasil. Mas acho que a única seleção que, se você quiser colocar na frente do Brasil de 70 como maior seleção de todos os tempos, dá para argumentar. Eu não colocaria, mas dá para argumentar, porque tem esse fator influência na história do futebol. Fora isso, o Brasil de 70 acho que ganha de todas as outras seleções que o futebol já teve. E acho que quase todas as listas de maiores seleções de todos os tempos colocam o Brasil de 70 na frente de todas. Se você juntar clube com seleção, aí já fica um pouco mais difícil, porque no passado as seleções tinham os melhores times, porque as seleções conseguiam juntar, pensando um jogador de cada lugar, montar um time com quase todos os jogadores tendo alto nível. Os clubes não tinham tanto essa possibilidade, porque você tinha limitação de estrangeiros, né, no caso da Europa, então você só podia ter 3 estrangeiros por time, 2, 1, às vezes nem podia ter estrangeiro, dependendo da época e do país. Então você tinha que montar uma seleção basicamente com jogadores locais. Segundo, que a diferença econômica entre um time rico e um time médio e um time pequeno não era tão grande assim. Então os times grandes às vezes não conseguiam tirar os jogadores de um time pequeno, porque tinha a lei do passe, então o time pequeno podia simplesmente não querer vender, mesmo não tem essa coisa de hoje tem um contrato, tá acabando, então você vende porque senão você vai ter que sair, liberar ele de graça, tudo. Não existia isso. Ele era seu, o jogador pertencia ao clube, ele era posse do clube. Então o clube pequeno ou médio às vezes não vendia o jogador, só vendia por uma quantidade de dinheiro que às vezes o time grande não tinha disponível, porque não se ganhava tanto dinheiro assim. Então os clubes não eram fortes, mas assim, era mais difícil você montar um super esquadrão. Aconteceram alguns na história, a gente teve, né? Até mencionei aqui no top 10 alguns, mas não era tão comum. As seleções conseguiam isso. Hoje é o contrário, né? As seleções têm mais dificuldade, porque ainda que ela consiga pinçar os jogadores e montar um time de 1 a 11 com 8, 9 grandes jogadores, tem um problema de que você não consegue mais ter um trabalho tático tão adequado, e o trabalho físico às vezes também é prejudicado porque a seleção deixou de ser prioridade no calendário. Né? A não ser quando é Copa do Mundo, mas as seleções já não são mais prioridade no calendário, então muitas vezes os jogadores não chegam no auge da forma quando vão servir a seleção. Então os clubes acabam tendo um trabalho coletivo muito mais bem trabalhado e conseguem pegar os craques, conseguem montar um time praticamente forte de 1 a 11, vai, né? A numeração mudou, mas conseguem ter um time com todos os 11 jogadores muito bons, tá? Mas assim, se você na história do futebol mundial, acho que só tem 2 times que eu acho que dá pra concorrer com o Brasil de 70. Na verdade, um time só que eu acho que realmente dá pra concorrer com o Brasil de 70, tá? Que eu acho que é o Barcelona do Guardiola, que nesse ranking aqui da 442 até fica em 5º lugar, e eu colocaria mais na frente do Real Madrid do Di Stéfano, por exemplo, que ficou em 4º. O Milan do Arrigo Sacchi foi muito bom, acho que seria o meu 3º colocado ali. Foi um time espetacular, que era muito forte, porque pegou uma geração italiana muito forte também, um time também montado com muitos jogadores ali italianos muito bons, mas que pegou 3 fora de série da Holanda ali para complementar o elenco.
Então, e era um time que jogava um futebol coletivo muito diferente até do que se via na época. Numa época em que o futebol estava muito defensivista, ele monta um time bastante ofensivo, envolvente e gostoso de ver, que meteu 5 no Real Madrid no Real Madrid do Butragueño, tudo. Então, não meteu 4 no Barcelona do Romário e do Stoichkov, porque aquele já foi o Milan do Fábio Capello. Mas é um time que também merece menção, mas acho que só o Barcelona do Guardiola, mais do que o Ajax, hein? Eu não colocaria o Ajax não, eu colocaria o Barcelona do Guardiola como grande concorrente. Acho que o Barcelona do Guardiola conseguiu juntar também grandes jogadores, um trabalho tático muito bom, e o Barcelona do Guardiola tem a questão de ter essa coisa de ter influenciado o futebol mundial, porque assim, a partir dele, a forma de se trabalhar, a movimentação, a ocupação de espaço mudou bastante no futebol mundial. Então ele teve uma influência realmente muito grande no que veio depois. Acho que é o único time que dá para concorrer como o melhor time de todos os tempos com o Brasil de 70. Se você prefere um, você prefere outro. Se você prefere um terceiro time ali que eu não mencionei, que eu não ponho com tanto peso assim, tudo bem também, né? Mas é isso, então escreve aqui embaixo o que vocês acham, qual o ranking que vocês fariam, o que você acha que é o mais importante para considerar o melhor time de todos os tempos, se você acha que não dá para comparar, que não dá para comparar, sei lá o que, tá? Mas é isso então. Tá? Então, se as pessoas ficarem falando que o Brasil de 70 é o melhor time de todos os tempos, faz sentido. Você pode não concordar, tudo, mas faz sentido sim. E na verdade tá certo. Ele é sim um dos melhores times. Se é primeiro, segundo, terceiro, aí tudo bem, vai de cada um. Mas ele é um dos melhores times de todos os tempos, sim. Merece ser lembrado e respeitado por isso, que celebrar o passado é um jeito de aprender no presente para fazer com que o futuro tenha as mesmas qualidades que a gente tinha naquele momento. E não é ufanismo falar desse time sim, tá? É respeito com aqueles caras que fizeram esse time espetacular, que infelizmente eu não pude ver, né? Eu não era nascido na época, muitos de vocês também não puderam ver, e eu tenho uma invejinha de quem pôde ver, quem pôde viver aquele momento. Pelo menos do ponto de vista do futebol, tá? Fora de campo, nem tanto. Tá? Mas no musical eu também queria ter vivido, viu? Putz, queria ter vivido nos anos 70, anos 60, 70 na música. Tá? Mas é isso então, joinha ou joinha pra baixo, se inscreve no canal, clica no sininho e comente aqui embaixo. Tchau.